Como foi que um bacharel em artes revolucionou a ciência? Cientistas são humanos. Normalmente, os livros esquecem de mencionar esse fato, mas cientistas são humanos, assim como eu e você, com todas as virtudes, defeitos, alegrias e tristezas. Assim como em qualquer outra profissão, o sucesso de um cientista depende de muito trabalho duro, mas também de uma pitada de sorte e, por que não, de privilégio. Talvez você até conheça um pouco da história desse velhinho barbudo que é odiado pelo governo atual. Não, a gente não tá falando do Karl Marx. Esse é Charles Darwin, um dos pais da teoria da evolução. Sim, nesse vídeo você vai descobrir que a teoria da evolução tem 2 pais. Na escola, o que contam pra gente é que Darwin era o naturalista do navio Beagle, que fazia uma expedição meio maluca na América do Sul. Essa é a história que contam pra gente na escola, mas o Darwin não era o naturalista oficial do Beagle. Ele era só um convidado de honra que embarcou logo depois de terminar uma graduação em artes. Então, o que o Darwin estava fazendo no Beagle? Como um bacharel em artes foi mudar a história da ciência, hein? Essa história é digna de um filme de Hollywood, ou melhor, digna de um vídeo do Meteoro. A família Darwin pertencia à nata da sociedade inglesa. O avô de Darwin, Erasmus, e o pai de Darwin, o Robert, eram médicos com grande influência na sociedade britânica. Com 16 anos, muito pressionado pelo pai, Darwin começou os estudos em medicina na Universidade de Edimburgo. Mas o Darwin não curtia muito a ideia de cortar e costurar pessoas. Seu real interesse mesmo era pelas maravilhas da natureza. Quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Enquanto o interesse de Darwin pela medicina se desfazia em meio às entediantes aulas na Universidade de Edimburgo, a paixão pela natureza lá de fora só crescia. Isso acabou irritando o pai de Darwin, que tinha medo que seu filho virasse um daqueles naturalistas que ganham a vida coletando besouros e andando em pântanos. Darwin foi então enviado para essa faculdade de artes, em uma universidade religiosa de Cambridge. Com o título de bacharel em artes, Darwin poderia se tornar um clérigo, um homem que estuda as criações de Deus na natureza, e por isso era uma posição de muito prestígio na sociedade britânica da época. Parecia a carreira perfeita para Darwin. O período em que Darwin ficou em Cambridge nos dá uma noção de quão rica e influente era a família dele. Recentemente foram descobertos documentos mostrando as contas de Darwin no dormitório da universidade, que incluía gastos com alimentação, limpeza dos quartos e outros serviços como barbearia, sapataria e chapelaria. Darwin ficou com o quarto mais caro. No total, o pai de Darwin gastou cerca de 40 mil libras durante os 3 anos em que Darwin ficou em Cambridge, o equivalente a 235 mil reais hoje. Mas, apesar desses gastos altíssimos, Darwin também não curtiu muito o curso de artes. Ele adorava as aulas de ciência e história natural, mas tinha grandes dificuldades nas aulas de filosofia clássica. Contrariando as expectativas do próprio pai, Darwin passou a maior parte do curso coletando besouros e andando em pântanos. Mesmo não indo muito bem nos testes finais, Darwin se formou e recebeu seu diploma de bacharel em artes em 1831. Darwin estava pronto para seguir sua carreira religiosa como clérigo, mas 2 suicídios iriam mudar a história de Darwin e de toda a ciência. Durante o século XIX, os europeus adoravam se aventurar pelo hemisfério sul em busca de novas riquezas, novas oportunidades de comércio e novos povos para explorar. Essas viagens navais demoravam muitos anos, e os capitães dos navios eram proibidos de manter contato com pessoas abaixo da linha de comando. Para o capitão, isso significava passar anos e anos solitário em alto mar, sem poder conversar com ninguém. A solidão era tanta que em 1828, o capitão do navio Beagle, o Sr. Pringle Stokes, entrou em uma profunda depressão depois de 3 anos longe de casa e cometeu suicídio.
Quem assumiu o lugar do capitão no comando do Beagle foi o jovem Robert Fitzroy. Fitzroy era sobrinho de Robert Stewart, o secretário de Assuntos Estrangeiros do Reino Unido, que participou ativamente do Tratado de Chaumont, que derrotou Napoleão. O que isso tem a ver com essa história? Bom, é que em 1822, esse tio do capitão Fitzroy se matou cortando a própria garganta. O Fitzroy pensou: eu tenho uma predisposição familiar para o suicídio. O último capitão do Beagle não aguentou a solidão e cometeu suicídio. Agora eu sou o capitão do Beagle? Eu tô muito ferrado. Então Fitzroy teve a ideia de convidar alguém para lhe fazer companhia. Mas não poderia ser qualquer mortal. Precisava ser alguém rico, inteligente, divertido, de boa fama na sociedade e que tivesse um gosto por aventuras e natureza. Como o Eduardo Suplicy ainda não tinha nascido naquela época, o mentor do Fitzroy sugeriu que ele levasse o neto de Erasmus Darwin. E esse tal neto era ninguém mais, ninguém menos que o recém-formado em artes Charles Darwin. Darwin adorava ler os livros de naturalistas que já tinham viajado para as Américas e estava louco para ver com os próprios olhos as belezas tropicais da América do Sul. Darwin só foi convidado para acompanhar o capitão porque ele vinha de uma família britânica importante e era muito, muito rico. Como ele já havia terminado a faculdade de artes, não pensou duas vezes e aceitou o convite. Mas nessa viagem nem tudo foram flores para Darwin. Nas primeiras conversas, o capitão Fitzroy até parecia legal, mas com o tempo, Darwin percebeu que eles tinham muitas divergências políticas. Darwin era um progressista, enquanto Fitzroy era um grande conservador. Por isso, os dois evitavam conversar sobre assuntos políticos delicados, mas isso não durou muito tempo. Em um jantar, Fitzroy contou como os senhores tratavam os escravos aqui no Brasil e defendeu aquilo com a maior empolgação. Darwin abominava isso, chamando a escravidão de o maior dos males da humanidade. Fitzroy ficou pistola e disse que quem discordasse dele não merecia jantar com ele. Darwin levantou da mesa e foi jantar com os outros tripulantes. Fitzroy então se lembrou do destino do último capitão do navio que ficou sozinho. Como Darwin era a única pessoa com quem o capitão poderia conversar naquele navio, Fitzroy acabou pedindo desculpas pro Darwin. Fitzroy era descrito como uma pessoa extremamente autoritária. Na real, um grande babaca. Mas como o Darwin era convidado, ele aceitou as desculpas e durante 5 anos aguentou as barbaridades que o Fitzroy defendia durante o jantar. Imagine ter que jantar todos os dias com o seu tio bolsonarista durante 5 anos. Então, foi mais ou menos isso que o Darwin teve que aguentar. Parabéns aí, seu Darwin. Eu não teria essa paciência toda, não. Darwin era só o convidado de luxo do capitão. O naturalista oficial do navio era o médico McCormick, um homem com um péssimo gosto de penteado e que até parece o Galeão com Bica da escolinha do professor Raimundo. Seu Galeão com Bica! Nu! A relação de Darwin com o Galeão com Bica, com McCormick, também não era das melhores. Darwin conseguia andar livremente e, como ele era rico, pagava os nativos para ajudar na exploração do continente, enquanto McCormick ficava preso às entediantes e burocráticas missões oficiais. McCormick ficou tão pistola com isso que em 1832 abandonou o Beagle. Darwin, que numa carta para um amigo já tinha chamado o Galeão com Bica de asno, escreveu para a irmã do naturalista. O McCormick foi declarado inválido, ou seja, desagradável para o capitão, mas não se perde lá muita coisa. Darwin também precisou lidar com conflitos internos. Sabe aqueles dias que você se sente a pior pessoa do mundo, que tudo dá errado, que você pensa que nem deveria ter levantado da cama? Pois é, Darwin, como qualquer outro ser humano, também teve seus dias ruins. Tô com depressão, hein? Ninguém gosta de mim! Em uma carta ao amigo Lyle, Darwin escreveu: hoje eu estou me sentindo muito mal e muito estúpido. Odeio todo mundo e todas as coisas.
Eu vivo apenas para cometer erros. O Darwin era gente como a gente, tadinho. Tamo junto, Darwin. A expedição do Beagle acabou em 1836, mas Darwin só tornou suas ideias sobre a seleção natural públicas 22 anos depois, em 1858. Mas o que Darwin ficou fazendo esse tempo todo? Durante esse tempo, Darwin leu muitos livros das mais diversas áreas. Em setembro de 1838, ele leu um livro de Thomas Malthus, que falava sobre os problemas gerados pelo crescimento da população humana. Nesse livro, o Malthus argumentava que a população humana crescia muito mais rápido que a produção de alimentos, e que, se isso continuasse dessa forma, haveria uma luta entre humanos pela sobrevivência. A grande tacada de mestre do Darwin foi aplicar essa ideia de luta pela sobrevivência à vida como um todo. Na natureza não existem recursos para todo mundo. Logo, alguns indivíduos vão morrer, enquanto outros vão sobreviver e se reproduzir. Mas essa morte e sobrevivência não são aleatórias. Sobrevive e se reproduz aquele que for melhor em explorar os recursos disponíveis no ambiente. É a sobrevivência dos mais aptos. É o que Darwin chamou de seleção natural. Hoje, a ideia de que a vida evolui por seleção natural parece bem óbvia. Na verdade, é bem óbvia. Talvez o que diferencia os grandes cientistas seja isso: a capacidade de enxergar coisas óbvias onde ninguém mais vê. Mas Darwin, como todo ser humano, também tinha suas inseguranças. Em uma carta escrita em 1844 para um amigo, Darwin escreveu que revelar a teoria da evolução para o público seria algo como confessar um assassinato. Também não era para menos, a teoria dele ia contra a maior de todas as doutrinas religiosas. Essa teoria derrubava o mito da criação divina. Darwin tinha medo de como o público iria receber a teoria dele. Por isso, ele tentou ser o mais detalhista possível. E nesse meio tempo também se dedicou a alguns projetos de pesquisas pessoais. Darwin ficou 8 anos se dedicando ao estudo de cracas, que não é o tipo de animal que causa muita empolgação nas aulas de zoologia. O próprio Darwin escreveu: "Eu duvido muito que o trabalho com cracas tenha merecido o tempo que eu consumi nele." Mais do que Darwin gostava mesmo era de pegar pombos. Se você olhar o livro do Darwin, vai ver que ele fala exaustivamente sobre a criação de pombos, mostrando que a seleção artificial funciona exatamente como a seleção natural. Darwin falava tanto sobre pombos que um crítico que leu a obra antes dela ser publicada sugeriu para o editor que o livro de Darwin deixasse de lado esse negócio de seleção natural e falasse só sobre a criação de pombos. Enfim, em 1858, Darwin veio a público revelar suas ideias sobre a evolução. Mas não foi porque ele quis, não. Foi porque ele foi muito pressionado pelos amigos dele. Isso porque um outro naturalista chamado Alfred Wallace tinha chegado de maneira independente às mesmas conclusões que Darwin sobre o processo de seleção natural. Se não publicasse as ideias rápido, Darwin corria o risco de ter todo o trabalho perdido e ser um simples coadjuvante de Wallace. Então, no dia 1º de julho de 1858, na Sociedade Linneana de Londres, foram lidos os manuscritos de Darwin e a Carta de Wallace. Pela primeira vez, a teoria da evolução se tornava pública. E é por isso que hoje, de maneira mais do que justa, a gente considera que a teoria da evolução tem 2 pais, Darwin e Wallace. Na época, o Darwin levou todos os créditos porque vinha de uma família rica e influente na sociedade britânica. E Wallace vinha de uma família pobre e era um ferrado na vida. Darwin viajava para viver. Wallace viajava para sobreviver. Enquanto Darwin coletava plantas e animais por diversão, Wallace coletava plantas e animais para vender para os ricos e assim tirar uma grana para se alimentar. Enquanto Darwin elaborou a teoria da evolução no aconchegante jardim de casa, Wallace sonhou com a seleção natural enquanto delirava de febre causado por malária em uma ilha remota da Indonésia. É irônico pensar que a mente de Wallace concebeu a ideia da sobrevivência dos mais aptos
enquanto o corpo dele lutava para sobreviver. Em 1859, Darwin publicou a Teoria da Evolução no livro A Origem das Espécies. O capitão Fitzroy, que era muito religioso, se culpou pela heresia de Darwin e enlouqueceu. No dia 30 de abril de 1865, o Fitzroy se suicidou, tendo o mesmo triste fim do tio e do capitão que ele havia substituído no Beagle. Como teria sido a história se o capitão Fitzroy não tivesse medo do suicídio e tivesse ido sozinho para a expedição? E se Darwin não fosse de uma família britânica rica e importante? Será que alguém acreditaria nas alucinações de um ferrado como Wallace? E se o Brasil um dia investisse pesado em ciência e educação? Bom, eu acho que a gente nunca vai ter respostas para nenhuma dessas perguntas. Darwin trabalhou duro e foi brilhante, mas contou com a sorte de ter nascido rico. Quantas outras mentes brilhantes estão sendo perdidas por não terem a mesma sorte, hein? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o David e a Ana. Assim como as ideias de Darwin, a foto do David e da Ana levou muito mais tempo para ser publicada do que precisaria. Peço desculpas ao David e à Ana. Organização não tem sido o nosso forte aqui em casa. Ana, se dependesse apenas do amor do David, você teria recebido há muito tempo a mensagem que segue. Mi mujer de mi vida, te quiero muchísimo. Beijo pros dois. De novo, desculpa, gente. Valeu!